Diferente das provas tradicionais, em ultramaratonas é comum a gente utilizar trocas de tênis durante o percurso. No meu desafio pessoal, por exemplo, eu utilizei 3 tênis diferentes e troquei eles várias vezes durante o percurso. E muita gente me perguntou o motivo de eu ter feito isso, qual tênis que eu usei, por que eu escolhi esses tênis. E esse vídeo é para responder um pouco dessas perguntas e explicar o porquê que a gente troca de tênis durante essas provas de longa distância. Nas ultras, a gente fica muito tempo exposto à atividade, ou seja, muito tempo correndo. Então, muita coisa pode acontecer durante esse tempo. Então, é comum em provas de ultramaratona ter um ponto específico da prova onde a gente realiza troca de tênis. Esse ponto se chama drop bag, é onde a gente coloca ali nosso material, pode ser tênis, pode ser meia seca, pode ser camiseta, suplementação. Não é obrigatório o atleta realizar essa troca, mas é algo que dá segurança para o atleta continuar correndo durante a prova. No meu desafio, então, eu utilizei 3 tênis, como eu já falei. O primeiro motivo de eu ter levado o tênis foi por essa questão da segurança. Então, poderia ter acontecido qualquer coisa ali, um tênis poderia ter rasgado, ele poderia ter saído a sola, poderia ter começado a me incomodar e eu ia querer trocar de tênis. Então, sempre tem que ter um tênis de segurança. Eu sempre levo um tênis extra para provas de ultramaratonas. Além disso, um dos fatores que eu tomei cuidado foi em relação ao terreno. Um dos motivos de eu ter escolhido esses tênis foi por causa do terreno. Então, meu desafio ele misturava, era um terreno misto, misturava asfalto com trilha, com praia. Eu começava os primeiros 24 km no asfalto, então eu pensei, eu preciso de um tênis confortável, um tênis de asfalto, um tênis que eu já estou acostumado para fazer esses primeiros 24. E ele também terminava no asfalto, então eu falei, depois que eu estiver bem fadigado, quando eu estiver com as pernas bem cansadas, eu preciso utilizar esse tênis que eu estaria começando, um tênis confortável para finalizar a prova. O tênis que eu escolhi foi o Adstar 3, é um tênis da Adidas, é um tênis que eu comprei pensando num custo-benefício, não é um tênis caro, é um tênis que eu comprei também pensando no conforto. E esse é um tênis que eu utilizo geralmente em treinos leves e em treinos de bastante rodagem. Não é o tênis mais confortável do mundo, mas é um tênis que para mim serviu bastante, é um tênis relativamente leve para ser um tênis confortável e, como eu falei, é um tênis que eu já estava acostumado. Então é um dos grandes erros a gente levar para uma prova um tênis que a gente não está acostumado. Então eu fiz bastante rodagem com ele e é isso. E aí eu pensei em começar o desafio com ele e terminar com ele por ser um tênis que eu usei bastante durante meus treinos e por ser um tênis de asfalto. O segundo tênis que eu utilizei foi o T-Rex, o Agravic 3 da Adidas, também da Adidas. É um tênis que eu comprei ano passado, eu nunca tinha usado um tênis da Adidas de trilha e esse me surpreendeu bastante. Ele tem um grip legal, ele é um tênis confortável. Existem 3 modelos nesse tênis, esse daqui é o mais básico, então ele é um pouco mais pesado, ele tem essa estrutura aqui um pouco mais confortável. Só que é um tênis que eu me identifiquei bastante, serviu bastante para mim, é um tênis que eu gostei bastante de usar, eu acho ele bem confortável, apesar de ser um tênis de trilha. Geralmente os tênis de trilha, eles são um pouco mais pesados, pela estrutura que ele tem, para ele conseguir se sustentar no terreno. E é um tênis que eu, como eu falei, me adaptei bastante a ele, me surpreendeu esse tênis. E é um tênis que eu encontrei numa promoção muito boa, é um custo-benefício muito bom também. Por que eu tô falando isso? Porque normalmente eu escolho o tênis pelo valor dele, pelo preço. Eu não costumo comprar os tênis mais caros, porque como eu gosto de correr longas distâncias, eu utilizo bastante o tênis, ele se desgasta bastante, então eu acho que fica inviável ficar gastando dinheiro com um tênis muito caro. E esse, mais uma vez, me surpreendeu bastante. Se eu pudesse, eu teria comprado outro. Já lançou o modelo 4 dele. Infelizmente esse modelo ele só tem numeração que não serve mais para mim. E é isso, é um tênis que eu escolhi para correr na praia, correr na trilha, para eu fazer grande parte do meu desafio com ele. Então acho que devo ter feito no mínimo 80 km com ele. E depois desse eu decidi usar esse terceiro tênis, que também é da Adidas, também é um T-Rex. Esse é um modelo acima daquele que eu estava mostrando, é o Agravic Speed, aquele era o Agravic 3. E existe o Agravic Ultra, que tem uma placa de carbono. Esse daqui é um modelo que eu gostaria de ter comprado quando saiu a promoção, eu acabei não comprando, mas um amigo comprou e acabou não usando e ele me deu de presente, então eu agradeço bastante isso. E é um tênis praticamente igual àquele que eu estava mostrando, só que
como vocês podem perceber, a estrutura dele é um pouco menor, é um pouco mais fina. Consequentemente, é um tênis um pouco mais leve, mas também é um tênis muito bom. E eu pensei em utilizar ele no desafio justamente porque eu imaginei que eu ia estar mais cansado e estar utilizando um tênis mais pesado me incomodaria. Então, depois daquele tênis estar molhado, ou tá muito cheio de lama, ou tá muito cheio de areia, eu pensei em trocar por esse daqui, que foi o que aconteceu. Acabei trocando ele já para o final do desafio para fazer as últimas trilhas. Então é isso, eu utilizei 3 tênis durante o desafio. Acho que devo ter feito algumas trocas no caminho, mas o principal me ajudou bastante porque não tive nenhuma bolha no pé, não tive nenhuma unha que eu perdi, não perdi nenhuma unha no caso, que é bem comum numa ultramaratona. Claro que isso não é graças só a minhas trocas de tênis, também teve a questão de ter trocado de meia, de ter passado anti-atrito no pé, algumas técnicas, entre aspas, que a gente utiliza para cuidar do pé durante uma ultramaratona. E no fim deu tudo certo, meu pé saiu inteiro, os tênis me ajudaram bastante. É sempre bom trocar de tênis, trocar de camiseta, colocar uma camiseta limpa, trocar de meia. Ajuda muito e funcionou legal. Eu acho que com certeza vale a pena trocar de tênis durante uma ultramaratona, principalmente se ele começar a te incomodar ou antes disso, até antes dele começar a querer incomodar. Se você tem um tênis extra, troca por ele. Eu acho que a principal dica que eu dou aqui é não leve um tênis que você nunca utilizou ou que você utilizou pouco. Realizem treinos longos com esse tênis, com os tênis que você queira levar. Levem esses tênis por segurança, por mais que não utilizem. Levem meias secas para trocar, pode levar essa meia até na mochila, no bolso, porque aí você consegue trocar em qualquer momento, em qualquer lugar. Sempre é importante ter esses materiais extras à disposição para realizar um desafio seguro e principalmente um desafio sem se lesionar, sem se machucar, sem ter que perder alguma unha. E é isso, acho que a dica é essa. Valeu a pena ter trocado. Então, respondendo essa pergunta, foram esses 3 tênis. Não sou um grande especialista em tênis, mas são uns tênis que eu gostei, que eu me adaptei e que eu utilizei durante os treinos até meu desafio. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter acompanhado e até a próxima.